Se esta recuperação se estender, teremos sinais otimistas mais à frente. A semana passada encerrou com a controvérsia do voto a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Como anda o cenário técnico após o referendo? Vamos dar uma olhada na medida de volatilidade que na semana passada aumentou e ultrapassou as bandas de Bollinger, chegando a 25%. Esta semana, até o momento, a volatilidade tem diminuído. Além disso, esse movimento acentuado ascendente estimulou a sobrecompra e é bem provável que o VIX permaneça em torno dos 18% a 20%. No cenário de longo prazo, em comparação com o VIX de um mês, podemos ver através da proporção aqui na parte superior do gráfico que o VIX para o curto prazo subiu muito mais do que para o prazo de 3 meses, alcançando máximas anteriores. Nós chegamos a um pico rapidamente e, em seguida, revertemos. Portanto, os que apostaram em uma tendência de queda agora estão lucrando um pouco com posições curtas. E como anda o mercado de equities nos Estados Unidos? A situação é basicamente o oposto do índice VIX. Enquanto a volatilidade estava aumentando para 25%, o S&P teve este forte movimento descendente. E podemos ver que rompeu ligeiramente abaixo do nível 2000, chegando a cerca de 1990. Mas agora está de volta a níveis em torno de 2030, 2040. O oscilador em termos semanais estava relativamente sobrecomprado, mas agora está sobrevendido. Portanto, se esta recuperação se estender, teremos sinais otimistas mais à frente. E essa recuperação do S&P vai durar? Aqui no gráfico diário, podemos ver um movimento muito dramático após o resultado do referendo na sexta-feira passada, na segunda-feira e na terça-feira. Aqui podemos ver que o índice já está subindo de volta para os níveis de suporte anteriores. Nós também temos essa nuvem em verde, que nos dá uma ideia de que a recuperação provavelmente vai se estender em direção ao nível 2070. Mas temos que ter um pouco de cautela em relação a essa nuvem durante os próximos dias. Nós sabemos que, levando em conta que a nuvem é relativamente pequena, se ultrapassarmos o nível 2080, o cenário será muito mais otimista e não estamos muito longe disso. Então podemos esperar uma recuperação na Europa também? A situação na Europa é um pouco diferente, mas também vai seguir a recuperação. Primeiramente, é importante notar que caímos até atingir a mínima de fevereiro, o que não aconteceu no mercado norte-americano, e o oscilador também está muito sobrevendido. O motivo pelo qual testamos a mínima de fevereiro é que a força relativa do Eurostoxx versus o S&P ainda está em tendência descendente. Portanto, a correção foi muito mais importante. E qual é a situação no Japão? A situação no Japão é parecida. A mínima de fevereiro também foi novamente testada e começou a se recuperar. É interessante notar que, no curto prazo, apesar do fato que o mercado europeu ainda estava em queda na segunda-feira, o mercado japonês já havia começado a reagir positivamente e a tendência continua. Agora, o impulso deve ajudar para uma recuperação em direção aos 16 mil e, acima desse nível, o cenário se tornará bem mais otimista. O Japão está longe da Europa, mas qual é a situação dos mercados emergentes? É interessante notar que, normalmente, quando há uma correção, os mercados emergentes tendem a reagir de forma exagerada e ter um desempenho pior do que o do S&P 500. Esse não foi o caso dessa vez, porque os efeitos da Brexit não foram tão fortes para os mercados emergentes, como para a Europa e os Estados Unidos. Aqui podemos notar uma recuperação a partir do nível de suporte anterior,
e o cenário será otimista na Índia, especialmente porque o oscilador não está mais sobrecomprado. Até mesmo mercados emergentes como o Brasil, que tinha um desempenho muito pior, estão se saindo bem. A força relativa versus o SP está aumentando, assim como a força relativa do Brasil versus os mercados emergentes. Portanto, também temos visto uma recuperação lá. Então, você diria que o pior já passou? Como os investidores do ouro deveriam proceder? Se o pior realmente já passou, o ouro provavelmente ficará na faixa entre 1.250 e 1.360, pois o metal subiu para 1.360 com a notícia da Brexit, e em seguida teve um forte pullback para 1.323. Portanto, seria uma boa ideia realizar ordens take profit acima de 1.300. Considerando o aumento a partir do nível 1050 e comprar novamente em torno do nível 1250. Além disso, se o pior já tiver passado, haverá novas questões para os investidores, especialmente em se tratando de títulos, pois a Brexit trouxe as taxas de juros de 1,75% para 1,45%, marcando uma nova mínima. No momento com a recuperação, provavelmente teremos uma ilha de reversão, que poderia abrir acima de 1,55%. Isso poderia implicar em um movimento relativamente forte em direção ao patamar 1,75%, como vimos na ilha de reversão de fevereiro. Portanto, se os rendimentos estão aumentando, os títulos poderiam oferecer algum lucro, e nesse sentido, os investidores terão de decidir se vão mover o dinheiro dos títulos para equities. Obrigado, Bruno. É sempre um prazer recebê-lo em nossos estúdios. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações. Até mais!